Oi! Como eu falei no vídeo anterior, no vídeo de abertura, vou mostrar para vocês os itens que eu coloquei nesse caderno. Esse caderno é muito especial para mim porque eu tenho certeza que dele virá grandes projetos futuros e eu tenho certeza também que dele virá a minha virada de chave, tá? E como eu falei para vocês, em novembro de 2025 eu fiz esse caderno. Eu coloquei 6 meses de revolução, porque o meu projeto é fazer com que em 6 meses eu consiga mudar algumas coisas na minha vida, né? E que são possíveis, né? Serem mudadas assim em 6 meses, se houver muita dedicação. Então eu vou ler para vocês todos os itens. Não sei se a gente chama isso de item. Tópicos, talvez, não sei. Mas eu vou ler para vocês tudo. E apenas o último que eu coloquei recentemente, porque era algo que eu queria, mas eu não pensei em colocar aqui e recentemente eu decidi colocar. E aí eu vou mostrar para vocês e vamos, ao longo desses meses, destrinchar isso aí, tá? Eu não vou colocar mais como regra os 6 meses, porque eu acho que a gente tem que evoluir todos os dias. Em 6 meses, né, já que agora estamos em junho, será o final do ano. Mas eu quero continuar evoluindo, continuar progredindo a cada dia da minha vida. E eu sei que quando eu chegar aos meus objetivos, novos objetivos virão. Então essa caminhada será contínua e eu espero, né, continuar com esse canal. Eu espero continuar, né, compartilhando aqui a minha evolução, meu dia a dia, como um diário mesmo, um diário da minha vida. Que hoje, sendo sincera, tem nada assim muito legal acontecendo, mas eu sei que muitas coisas boas virão. Em nome de Jesus. Então vamos lá. Primeiro item, o inglês, ficar fluente. Gente, eu não sei quantas vezes eu já comecei a estudar inglês, desde a minha adolescência. Desde a minha adolescência que eu começar inglês sozinho, ficar fluente, parará, pororô, e paro. Gente, eu tenho um grande problema com isso, com a persistência, sabe? E aí, desde que eu tive a ideia mesmo, assim, que eu queria passar um tempo fora do país, eu comecei no inglês, só que eu começo, paro. E aí acaba que não fixa tanto, né? Teve um momento que eu até estava bem desenvolvendo, sabe? Porque tem um aplicativo que a gente consegue conversar com pessoas gringas. E aí eu recebia áudio, depois a gente trocou WhatsApp, recebia áudio, então eu tinha que ficar ouvindo o áudio várias vezes para entender o que a pessoa tava falando. Tinha que gravar um áudio de vez em quando, já fiz ligações de vídeo. Óbvio que eu não fiquei fluente, mas eu estava assim, bem melhor do que eu estou hoje. Acredito que, né, pelo fato de eu não estar usando, não estar praticando, nem vendo nada do tipo, a gente vai esquecer das coisas. E aí o meu objetivo é ficar fluente, sabe? E eu creio que isso é possível. Talvez não um C2 assim, né? Mas um B2, talvez. É um intermediário plus, não sei. Mas eu creio que dá pra acontecer em 6 meses. Eu creio que, porque algumas coisas, né, eu entendo mais do que consigo falar, mas vai dar certo. 2. Escolher um outro idioma para dar início. Algo diferente que nunca tive contato. Por quê? Eu não estou trabalhando tanto meu cérebro ultimamente, sabe? E quando eu era pequena, gente, eu era uma gêniazinha
E minha mãe fala, você tem que parar de falar que é quando você era pequena, que não sei o quê, porque você fica chamando isso pra sua vida, porque você é inteligente ainda. Sim, eu sou inteligente, só que eu acho que eu preciso trabalhar o meu cérebro, acordar ele de novo para que ele possa ficar potente, sabe? E aí, um idioma que eu nunca tive contato, eu já meio que defini qual será, só que, enfim, é o finlandês. Nunca tive contato com finlandês. Só, gente, que alguns meses atrás, desde que eu decidi, eu acho que desde fevereiro que eu decidi que seria o finlandês, não tem nenhum aplicativo de idiomas que ensina um finlandês a partir do português, só a partir do inglês. E aí eu ia ficar perdida, porque se eu tô sem o inglês e sem entendeu? Não dá, porque eu ia ficar perdida aqui. Algumas coisas eu ia saber o que era inglês, mas outras não, então não ia dar certo. Então, vamos ver como que eu vou arrumar, o que eu vou arrumar para conseguir estudar finlandês. Claro que meu foco é inglês. Ah, Brisa, mas não dá pra você focar em duas coisas que você não foca em nada. Sim, gente, meu foco é o inglês. O finlandês é um negócio só assim pra trabalhar, forçar o meu cérebro a trabalhar, sabe? Que eu vou, tipo assim, aprender, sei lá, o alfabeto finlandês, os números em finlandês, falar bom dia, boa tarde. Eita. Esse tipo de coisa. 3. Emagrecer os 20 quilos que ganhei de gordura. Gente, esse é um tópico super importante. No período de 1 ano e meio, eu engordei 20 quilos. 20 quilos. E aí, eu descobri que eu estava com ovário policístico, né? E com resistência à insulina. Então, por isso que eu engordei isso tudo. Eu sou bem alta, eu tenho 1,75 m. E o meu corpo, ele é formato ampulheta. Meu ombro é um pouquinho mais largo, meu quadril é largo e minha cintura fina. Então, meu corpo sempre foi lindo, sabe? Quando eu era criança, eu era gordinha, mas assim, desde os meus, sei lá, 11 anos, eu comecei a criar corpo de mulher e meu corpo era lindo. Todo mundo elogiava o meu corpo, eu tinha o maior orgulho do meu corpo. E eu engordei assim, ó, no estalar de dedos. Gente, e aí eu descobri isso, só que eu fui nutricionista, endócrino, fiz alguns exames, só que meio que eu não me movimentei tanto. E aí eu fiquei nessa, 20 quilos mais cheia, né? Só que como eu falei, escrevi isso em novembro. Gente, do final de 2026 para início de 2025 para início de 2026, eu engordei mais quase 10 quilos, uns 8 quilos. Gente, o que eu tinha engordado antes, agora eu estou mais fofa ainda, tá? Olha o meu rosto. Durante o tempo, eu vou pegar alguns vídeos ou fotos, talvez, que eu tirei há um tempo atrás, desse período que eu já tinha engordado. Vocês vão ver que o meu rosto tava redondinho também, só que bem menos do que agora. Agora, eu estou com 2 queixos, tá vendo? Não sai. A gordura nas costas é o que mais me incomoda. Eu estourei muitas estrias, sabe? Assim que eu engordei de uma vez, começou a dar umas estrias nos flancos. E aí, eu comecei a passar bióio e aí tava diminuindo, até parecendo que tava sumindo. Só que aí teve um belo dia, minha filha, que eu fiquei dura. Não comprei bióio, só subiu aquele tanto nos flancos. Eu só tinha na lateral do bumbum desde a infância. Aí deu abaixo do bumbum, na coxa, na lateral da coxa, atrás do joelho, no peito. E agora tá dando aqui. Só essa que tá vermelha. As outras meio que já cicatrizaram, então nem sei o que eu vou fazer. Mas enfim, aconteceu, o negócio agora é emagrecer, né? Porque é também questão de saúde.
né, reverter aí a resistência à insulina. Claro, graças a Deus, eu não tô com nenhum problema. Só que a resistência à insulina, ela, né, faz com que a gente infle. Então, assim, uma dieta que eu fiz de 15 dias, emagreci 2,5 kg. Em 3 dias, depois da dieta, que nem foi comendo igual louca, eu já engordei os 2,5 kg de novo. Então, assim, é regularizar isso e emagrecer esses 20 quilos, só que agora tem que ser um pouquinho mais de 20, né? Dá pra emagrecer ali uns 25 quilos. 4. Diminuir consideravelmente o nível de açúcar do sangue, que é a questão da resistência à insulina que eu te falei. Graças a Deus eu já estou com um projeto, né? E se Deus quiser vai dar certo. Daqui uns 4 meses já vai estar tudo bem, em nome de Jesus. 5. Melhorar a alimentação. É um projeto meu porque eu e o Will, meu marido, a gente come muito mal. A gente come muita pizza, muito hambúrguer, muita batata frita, muito salgado. A gente come muita besteira. E eu, até mais do que ele, eu como muito carboidrato desde a infância. É muito arroz que tem no meu prato, muita batata, muito macarrão. Eu gosto muito de carboidrato. E aí, o negócio é dar uma diminuída. Igual minha mãe sempre falou comigo, não é parar, é moderar. Tudo na nossa vida é moderação. E também a questão do açúcar, porque eu sou uma formiguinha, né? Então, dessa diminuída. Eu já dei uma diminuída, sabe, nisso, mas fazer aquele cronograma certinho para virar hábito, sabe? Comer açúcar e mais carboidrato, um lanche assim mais calórico, em eventos especiais ou tipo uma vez na semana, em alguma ocasião específica. E não, assim, aleatoriamente durante o dia ou quase todos os dias de jantar comer um lanche. Número 6. Melhorar cuidados com o cabelo. Gente, meu cabelo, quando ele está bem cuidado, ele fica tão lindo, sabe? Então, melhorar, porque os últimos meses, o último ano, né? Vamos colocar o último ano, acho que até mais de um ano, os últimos 2 anos, talvez. Eu não tenho cuidado tão bem assim do meu cabelo. Olha as pontas como estão. E eu cortei as pontas tem 8 meses, eu acho. Já tá na hora de cortar de novo. Só que eu vou cortar, né, já entrando nessa questão do cuidado maior, porque meu cabelo é bonito. Agora, ele tá assim porque ele tá sujo e eu ia pra piscina. Mas aí, né, tá bem infantilizado. Mas meu cabelo é muito bonito, né? Ele é forte, ele é grosso. Então, cuidado com o cabelo. 7. Melhorar cuidados com a pele. Gente, minha pele, no inicinho da minha adolescência era linda. Depois explodiu de espinha, né? Que aí a gente fica nesse negócio, aí depois de uma certa idade parou as espinhas, e às vezes dava, não. Só que melhorar os cuidados, gente, porque é tipo assim, eu não tinha cravos, tinha espinhas na adolescência. Aí todo mundo falava, ai, você não tem cravo, não tem cravo. Ai, graças a Deus não tem cravo, que tanto de bolinha. Dali a pouco dei cravo. Recentemente, há uns 1 ano e meio atrás, mais ou menos, uma pessoa até falou comigo, que trabalhava comigo assim, nossa, você não tem poros dilatados, né, aqui, visíveis. Eu, de fato. Agora meus poros já estão um pouquinho mais abertos. Claro que não tá aquele trem horrível, poro gigantesco, buracão, que se você chegar perto você cai dentro, não. Mas, tomar um pouco de atenção, sabe? Porque às vezes, quando a gente presta atenção, tipo, quando alguém fala, de fato, eu não tenho isso. E a gente começa a viver assim,
deliberadamente, como se aquilo nunca pudesse ser diferente. E fica diferente se não tiver os cuidados, né? Então, ter um cuidado melhor com a pele, né? Até mesmo como eu engordei muito, a questão da flacidez. Vou ter que tomar muito cuidado com a minha pele por conta disso, pra quando eu emagrecer eu não ficar flácida, porque eu tenho 25 anos. Eu não posso ficar toda flácida, sabe? A pele já tá um pouquinho flácida, eu tenho uma flacidezinha aqui. Então, cuidar da pele, tirar essas manchinhas, melhorar os poros, né? Olheira. Algumas espinhas, que são mais questões hormonais, essas que eu tô. Enfim, então cuidar da pele, rosto e corpo. 8. Melhorar cuidados com as unhas. Gente, eu sempre tive problemas com as minhas unhas. Por quê? Quando eu era criança, eu roía a unha. E aí, chegou uma parte da minha adolescência que eu não roía unha mais. Não comia unha. Só que às vezes a unha quebrava, eu pegava e arrancava e jogava fora. Depois eu parei até de fazer isso. Só que a minha unha é muito fraquinha. Então, assim, na minha fase adulta, ela vai lá e quebra, aí eu fico fazendo assim e arranco, sabe? Só que eu não roo a unha mais, só que ela é muito fraca. E assim, já tentei usar unha de gel várias vezes, só que fica feio quando começa a crescer, eu não tenho dinheiro pra fazer a manutenção toda semana, então acaba ficando um tempinho a mais e com uma semana já começa a aparecer. E quando quebra é uma dor insuportável que arranca a unha debaixo da carne, então assim, é o ó e eu não quero ficar refém disso. Então é melhorar as minhas unhas, sabe? Sempre tem tempos que a minha unha cresce, fica grandinha, fica bonita e depois quebra tudo de novo. Então, melhorar os cuidados com as minhas unhas, comprar algumas coisas próprias. Eu tenho 2 bases para fortalecimento e para crescimento. Só que eu acho que eu preciso de uma cerinha, uns óleos, né? Não sei, mas eu preciso fazer alguma coisa para essa unha ficar dura, de fato. 9. Melhorar a saúde em geral, corpo, mente e espírito, né? Porque que adianta eu estar aparentemente bonita, apresentável, né? Ou bem financeiramente, se a minha saúde não estiver boa, se a minha mente não estiver boa, se o meu espiritual não estiver bom. Então, melhorar. E isso é algo também que é constante na vida, né? Melhorei, acabou, não. É algo que é constante, que a gente sempre tem que fazer. 10. Fazer atividade física. Gente, eu sou muito sedentária. Eu sou muito sedentária. Quando eu estava magrinha, teve até um período que comecei a jogar vôlei toda semana com o pessoal e tal, só que acabou que aconteceram algumas coisas, eu não pude ter mais coisas pessoas, e eu acho que eles também nem jogam mais. Mas, eu preciso de atividade física, e academia, gente, pra mim, é o terror. Quando eu tinha 18 anos, eu entrei pra uma agência de modelo, e aí eu comecei a fazer academia, mas pra ficar mais durinha, sabe? Apesar que eles reclamavam, falando que meu quadril era grande, que minha cintura era boa, minha altura era boa, mas meu quadril era gigante. Mas não é porque, né, pra modelo que é isso aqui, uma pessoa com um bumbumzinho largo já é gigante. E, gente, eu mais faltava do que ia. Tipo assim, eu ia uma semana, faltava uma semana. Ia uma semana, faltava uma semana. E aí, depois nunca mais fazia na academia. Então, atividade física. Eu tenho interesse em fazer Muay Thai há muito tempo, desde a minha adolescência, só que meus pais não me colocaram. E aí, e também o dinheirinho que eu ganhava antes não dava pra eu ir fazer Muay Thai. Agora eu tô desempregada, também não dá pra eu ir fazer Muay Thai, mas eu vou ver se assim que eu conseguir o emprego, eu consigo, né, fazer um Muay Thaizinho. E também a academia, né, pra ficar durinha. 11. Fazer alongamento para a postura, gente.
desde que eu engordei, eu percebi que a minha postura ficou péssima. Sabe, aqui assim, ó, parece que ficou mais alto aqui atrás do meu pescoço. E toda hora eu tenho que lembrar e arrumar minha postura. Não sei o que aconteceu, só sei que a minha postura não está aquela postura ereta, bonita, elegante. Sabe, não é que eu tô assim, não. Mas precisa melhorar. Então, fazer alongamentos para postura. 12. Fazer alongamentos para elasticidade. Na minha adolescência e início da fase adulta, eu dançava na igreja, né? Então, eu tinha mais elasticidade no corpo. Agora, sendo sedentária, não alongando, não fazendo nada, tem hora que dá umas fisgadas. Então, fazer esses alongamentos. 13. Aprender a tocar um instrumento. E eu escolhi o teclado. Por quê? Porque, gente, desde criança meu sonho é aprender a tocar teclado. E meu pai me iludiu a minha infância inteira falando que ele ia comprar um teclado pra mim e me colocar na aula e nunca fez. Na fase adulta eu acabei deixando pra lá. Quando eu já tava trabalhando, acabei deixando pra lá, abrindo mão, só que agora eu quero. Por que não? Eu não sei tocar teclado, não sei tocar violão, não sei tocar nada. Por que não um tecladinho, né? 14. Fazer terapia, gente. Por quê? Pra eu desabafar, pra eu colocar pra fora as coisas. Porque tem hora que a minha mente só fica matutando. Eu preciso pôr pra fora pra eu conseguir ordenar tudo que eu tô pensando. Ordenar tudo que eu tô sentindo. Porque às vezes eu tenho até... Às vezes não é nem questões, problemas com as pessoas, mas é algo bom mesmo pra mim. Só que eu penso em tantas coisas ao mesmo tempo que acaba bagunçando e eu não consigo botar em prática. Por quê? Porque eu preciso ordenar. Então, fazer terapia também está no meu tópico. 15. Aprender sobre inteligência financeira. Gente, eu preciso de muita inteligência financeira porque eu gasto dinheiro igual bebo água, sabe? Assim, só vai. Tem vezes não, sempre, eu nunca sei te dizer o que eu fiz com o meu dinheiro. E nunca é com alguma coisa produtiva ou com alguma coisa de valor que eu vou conseguir pegar e falar assim, não, eu gastei meu dinheiro com este travesseiro. Não, eu não sei te falar. Eu saí do meu serviço, peguei 7 mil e poucos, né, líquido na mão, e eu não sei te falar o que eu fiz com esse dinheiro. Eu sei que eu comprei um tênis na Adidas, comprei uma mochilinha na Guess, só que foi tipo tudo outlet. Comprei um chinelinho na Adidas também, uma sandalinha, porque eu tava precisando, umas calcinhas. E o que mais que eu comprei, gente? Uns trem lá pra casa, poucos também. Mas assim, os trem lá pra casa. Mas não, tipo assim, o que eu lembro que eu comprei não dá 3 mil reais, entendeu? Então, assim, eu tenho que ter muita inteligência financeira. Eu vou arregaçar nisso. Meu foco, assim, na inteligência financeira vai ser muito. Por quê? Porque eu quero prosperar. Entendeu? Eu não quero viver uma vida mediana pra sempre. Ano que vem, minha vida financeira, escute o que eu tô falando. Ano que vem, minha vida financeira estará muito melhor do que está hoje. Eu estarei muito bem financeiramente, em nome de Jesus, e vou ter a capacidade de administrar. Gente, isso é super importante, saber administrar. E é isso que eu vou trabalhar. Vou trabalhar em mim essa questão da administração do dinheiro. Saber como administrar, saber gastar, saber investir, entendeu? Tudo bonitinho. 16. Começar a aprender sobre investimentos. Dar continuidade no que eu estava aprendendo há alguns anos. Alguns anos atrás, eu estava bem interessada, sabe, nessa questão de investimentos. Eu tinha o quê? Uns 19, eu acho? Não sei. Mas
eu estava muito interessada nessa questão de investimento. Eu tenho até um caderninho ali, que era para ser o caderno do estudo dos investimentos, e um pequenininho que era de matemática financeira. Eu até fiz um workshop sobre isso, fui uma palestra sobre isso, assistia vídeos, só que eu nunca dei continuidade, assim. E também eu sou uma pessoa que tem medo, sabe? Eu tinha medo de, mesmo que eu tinha pouquinho, eu poderia ter começado. Mas, sabe o medo de eu colocar o meu pouquinho e perder o meu pouquinho? Então, mas o negócio é eu estudar para eu saber o que eu tô fazendo. Claro que tem riscos, né? Todo investimento tem um risco. Mas, gente, fazer o quê? Pode dar errado, mas pode dar muito certo, né? Então, estudar sobre investimentos para eu ter essa segurança para fazer investimentos, né? 17. Começar a juntar fundo de emergência. Gente, Deus livre e guarde, aconteceu uma coisa, eu não tenho um puto no bolso. Não tenho um puto no bolso. E isso é muito triste. Porque emergências acontecem na vida, sabe? E assim, por exemplo, em março, eu estava querendo... Em março ou final de fevereiro? Não sei. Foi final de fevereiro ou março. Comecei a fazer umas entrevistas com a agência de intercâmbio pra eu e meu marido, né, fazermos o intercâmbio na Irlanda de estudos. E, gente, eu não consegui pagar a entrada, sabe? Eu meio que planejei ali uma data com uma pessoa pra eu fechar. E eu fiz um plano na minha cabeça pra gente, eu e meu marido, levantar aquele dinheiro pra gente pagar a entrada, e a gente ia, né, trabalhando e vendo o que fazia com o restante, e também com a comprovação financeira, que é o mais caro, né, de todos, é a comprovação financeira, é muito dinheiro. E assim, não deu certo, porque sem fundo de emergência, e começaram a surgir emergências com a gente sem fundo de emergência, então a gente teve que se virar nos 30 para a emergência, e o que era um plano para a nossa vida ficou para lá, sabe? Porque eu sempre quis fazer intercâmbio desde a minha adolescência, só que meus pais, né, não tinham dinheiro, então como que eu ia chegar e pedir para eles, para eu ir para um high school? Não tinha como. E aí eu decidi que depois que eu ficasse adulta, que eu iria. Eu já pensei em fazer o au pair, só que eu fui procrastinando, deixando pra depois eu comecei a namorar. Aí eu fiquei com remorso de terminar, foi aquela coisa e acabei não indo. E eu me arrependo muito de não ter vivido essa experiência, que é algo que eu sonho há anos, sabe? Anos da minha vida, que eu sei que até mesmo na minha adolescência eu poderia ter feito algumas coisas para ir juntando esse dinheirinho para eu com 18, por exemplo, ter feito alguma coisa. Mas eu não tinha essa inteligência financeira, eu já pensei em fazer algumas coisas, mas a vergonha, sabe, do que as pessoas vão pensar, ou então o pensamento de, mas eu deveria ter feito isso antes, e não fazer. Gente, isso é um negócio que eu tenho que trabalhar em mim. Eu falo assim, mas eu devia ter feito isso antes, que hoje eu ia estar bem. Só que se eu não começar hoje, daqui a um tempo, eu também vou olhar pra hoje e falar, eu deveria ter começado naquele dia que eu falei que eu deveria ter começado. Enfim, então vamos seguir, né? Porque isso também é um sonho meu, não é um sonho do meu marido. E então ele não vai se esforçar para que isso aconteça. Então meio que isso é algo particular meu. Ou eu vou sozinha, né? Assim, decido viver mesmo o que eu quero e vou sozinha, ou ele me acompanha, mas quem vai ter que se virar sou eu, porque como é um sonho meu, eu que vou ter que se virar para alcançar. 18. Estudar a Bíblia de uma maneira mais completa. Eu sou cristã, né? Já fiz alguns 2 treinamentos bíblicos, tem escola bíblica, escola de discípulos, esses treinos que a gente vai aprendendo.
E também tem os nossos estudos pessoais, que a gente lê a Bíblia, né? Aprende sobre algumas coisas, mas eu quero aprofundar mais, sabe? Aquele estudo mais profundo. Eu quero porque eu acredito que vai me edificar, que vai fortalecer a minha fé, eu vou conseguir entender algumas coisas. E a Bíblia, ela claro, aponta para Jesus, né, o depois da morte, né, a nossa vida no céu como será, mas ela também nos instrui a como viver bem aqui. E tem muitas coisas que ela ensina e que ela orienta, sabe, que se a gente pegar mesmo e viver, a gente consegue ter uma vida na terra bem próspera, uma vida tranquila, uma vida em paz, sabe? Então, é destrinchar tudo isso mesmo, tudo isso que a Bíblia vai me proporcionar, sabe? Espiritualmente falando e socialmente falando, financeiramente falando. Joia? Estudar, 19. Estudar comunicação e oratória. Eu estou gravando esses vídeos como um diário meu, né? Então, assim, eu perdi muitas oportunidades por esperar o momento certo, e o momento certo nunca chega, gente. O momento certo é no momento que você tem a visão. Isso eu tô tentando trabalhar na minha mente, fortemente isso. O momento certo é o momento em que eu tive a visão. Então, vai ser eu ligando a câmera e falando mesmo. Com o tempo, pode ser que melhore as coisas, que tenham mais edições, que eu aprenda a editar melhor. Eu vou ter que buscar aprender a fazer isso, né? Porque se você ir atrás de saber, você aprende, né? Não é um bicho de sete cabeças. Mas, quando eu me proponho a fazer, a falar em público, a pegar um microfone e falar, eu consigo desenvolver bem a fala, sabe? Eu consigo improvisar ali, falar algumas coisas. Só que eu quero me aprofundar nisso, sabe? Eu quero ficar assim meio que expert em oratória e comunicação. Eu já tinha até esquecido o que eu escrevi. Em comunicação e oratória, sabe? Eu quero ficar assim, expert. Então vai dar certo. Porque eu creio, gente, que o que eu estou aprendendo para mim hoje, o que eu estou desenvolvendo para mim hoje, amanhã eu posso estar ensinando alguém. Então eu tenho que estar capacitada para isso, sabe? Até mesmo em termos espiritual, ou social, ou de trabalho, ou financeiro, qualquer parte, eu sei que quando eu for me comunicar com as pessoas, eu tenho que me comunicar bem. Então, assim, eu quero ficar mesmo especialista em comunicação e oratória. 20. Estudar sobre refinamento de imagem, comportamento, vestimenta, paleta de cores, etiqueta e etc. Gente, nesse período que eu engordei, no início até que eu tava normal, mas o final, assim, do tempo, vamos colocar aqui os últimos um ano, eu tenho andado muito mais ou menos. Principalmente esse ano de 2026, sabe? Muito mais ou menos. E assim, eu sou uma mulher que gosta de estar elegante. Eu amo um saltão. E ultimamente eu nem tô tanto usando assim mais, sabe? Porque eu sou alta. Então quando eu coloco salto, eu chamo muita atenção. E eu sou um tipo de pessoa que gosta de chamar atenção, sabe? Tipo, não sexualmente falando, mas sei lá, acho que é meu jeito, não sei. E aí, quando eu uso salto, como eu tô meio, né, fofa, as roupas não estão encaixando tão bem. Eu tive que doar muitas roupas minhas e eu evito comprar roupa. Não tô comprando roupa, por quê? Porque eu tenho na minha cabeça, não, eu vou emagrecer, eu não vou ficar comprando roupa pra eu não acostumar e, entendeu? E depois também não perder roupa. Então, eu tô com umas roupinhas muito mais ou menos ali, que eu ando no meu dia a dia, sabe? Algumas são até legais, mas já estão batidas de tanto que eu já usei. E aí,
sabe? Aí eu tô evitando. Então, assim, eu quero estudar esse refinamento de imagem, sabe? Porque eu andava elegante, bonita, muito bem arrumada, maquiada, só que em cada fase da minha vida vai melhorando, sabe? Tipo assim, no final da minha adolescência era de um jeito, início do tempo adulto era um jeito, aí fui ali pros 22, 23 anos, foi de outro jeito, que foi, acho que foi a minha melhor fase, assim. E o negócio aí melhorando. Só que esses últimos tempos, esses últimos um ano, sabe? Acho que por conta disso, que eu perdi muita roupa, acabei dando uma desanimada. Não significa também que eu ando parecendo um espantalho. Mas melhorar, realmente ficar mais refinada, sabe? Do que eu já fui. Ficar realmente com uma aparência mais refinada. Enfim, tem ali as minhas ideias de refinamento, então estudar sobre isso. 21. Estudar profissões online que dão dinheiro e investir. Gente, desde os meus 17 anos, eu descobri o marketing digital, sonhei com isso. Eu já comprei, eu acho que uns 5, 6 cursos de marketing digital, já gastei dinheiro comprando curso e eu tenho medo de investir. E aí eu tentava fazer ali no orgânico, não dava certo, e aí eu desistia, sabe? Só que eu creio que um negócio que vem na sua mente, assim, pra você fazer e não sai, talvez seja um negócio que seja pra você persistir, que é pra você persistir que vai dar certo, né? E eu tenho que largar esse medo meu. E não é nem só a questão do marketing digital. Com os meus 15 anos, assim, mais ou menos, que foi em 2016, 2015, 2016, era o auge do YouTube. Gente, eu queria muito, muito fazer um canal de maquiagem, que eu amava. Sabe, assistir essas coisas. Meu sonho era gravar o vídeo de recebidos. Lembra que antigamente tinha aqueles vídeos de recebido e ela sentava em aquele tanto de caixa, sabe? Tinha umas que faziam até uma parede, assim, de caixa atrás, abrindo os recebidos. Meu sonho era ser youtuber pra fazer os vídeos de recebido, receber cremes, receber trem de cabelo, maquiagem, roupa, biquíni, sapato, coisa de bebê, sabe? De tipo suplemento. Meu sonho. E eu ficava esperando o momento certo. Mas meu celular, a imagem é ruim. Mas minhas maquiagens nem são aquela maquiagem cara que elas usam. Mas não sei o que. Gente, hoje eu vejo que algumas pessoas que na época eu já assisti vídeo, que eram uns vídeos simplão, sabe? Super simples. E assim, autêntico, do jeito delas mesmo, vacaiar. E hoje elas são, assim, influenciadoras de sucesso. Aí eu fico, meu Deus, se eu tivesse começado lá em 2015, sabe? Se tivesse começado em 2015. Uma vez uma amiga até falou assim, que a gente tava conversando sobre isso, nós duas queríamos fazer, e a gente pensou em fazer um canal juntas. Aí depois ela falou assim, tava pesquisando, uma pessoa tal, que eu nem lembro quem que era, qual que era o influenciador, nem sei se hoje é grande ou não é, não lembro. Falou que pra você começar a ser reconhecido, a começar a ter uns seguidores, uns inscritos ali, levava 2 anos, é muito tempo. Aí a gente deixou pra lá, não fez. Gente, os 2 anos iam passar de qualquer jeito, sabe? Então, assim, o medo de dar errado já muito, sabe? Então, realmente, eu quero aprender profissões online. Seja marketing digital, para ganhar em real, em dólar, em euro, seja dropship, ou seja YouTube, ou seja Instagram, ou seja alguma outra coisa de inteligência artificial, ou que seja. Eu quero aprender profissões que eu consiga ganhar do meu celular, desse celular que tá gravando,
Sabe por quê? Porque eu sou uma pessoa que detesta rotina. Eu detesto ter que ficar acordando todo dia para ir pro meu trabalho. Sabe aquela vida monótona? Detesto. Então, assim, o meu sonho é poder trabalhar da onde que eu estiver. Isso só é possível com o meu celularzinho ou com o meu computadorzinho. E ganhar bem com isso. Sabe? Desde a minha infância, o meu sonho é, tipo, viajar o mundo. Eu tava até conversando com meu pai esses dias, eu falei, pai, quando eu era criancinha, eu não sabia o que era nômade. Mas hoje eu sei que o meu sonho de vida não era ser veterinária, igual eu falava, depois mudava para bióloga marinha, depois astronauta. Não, o celular descarregou, por isso acabou um pouco sem fim. Porém, virá a parte 2, tá bom? Desculpe a demora, foi um vídeo bem grande, bem longo, mas os próximos tentarei fazer de forma mais reduzida, né? Beijinhos!